no que tange aos desdobramentos jurídicos. É o seguinte, no início do ano, uma eleitora e cidadã do município de São Sebastião do Alto, moradora daquela cidade desde que nasceu, ela protocolou na Câmara uma denúncia em face do prefeito por infrações político-administrativas, que a gente chama de crimes de responsabilidade, que são aqueles delitos funcionais que o prefeito, ele eventualmente acaba praticando e que é previsto num decreto-lei 201 de 67. A Câmara havia feito uma modificação na sua lei orgânica, introduzindo apenas numa suplementação a esse decreto a possibilidade que já existe em relação ao presidente da República dele ficar afastado do cargo enquanto responde a esse processo de cassação. E que deve ser frisado, Júlio, que não é um processo muito fácil de ser, inclusive, admitido pelo Poder Legislativo. Porque é necessário, Leandro, 2/3 dos parlamentares admitirem aquele processo. Veja, penso eu que hoje, dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, talvez em 2 ou 3 deles, no máximo, um prefeito não tenha uma maioria em sua Câmara de Vereadores que possa admitir uma denúncia como essa. Então, seguindo uma simetria, como se fosse uma reprodução da Constituição Federal, a Câmara trouxe para a sua lei orgânica a possibilidade do prefeito, assim como o presidente, ficar afastado no prazo máximo de 90 dias até que se conclua o processo de cassação. Isso por quê? Obedece uma lógica razoável. Ora, como chefe do Poder Executivo, ele pode o quê? Esconder documentos, sumir com provas e etc. Isso é muito ruim. Aliás, isso aconteceu em São Sebastião do Alto. A Justiça determinou busca e apreensão de diversos procedimentos de dispensa de licitação e não foram encontrados, Leandro. Isso é um absurdo. O processo está correndo ainda. Então, a lógica desse afastamento foi obedecendo a essa premissa. Essa lei ela foi declarada inconstitucional, o afastamento, pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com voto vencido do desembargador Najib Slaib, o maior especialista em direito constitucional do Tribunal de Justiça. E em face dessa decisão, a meu ver, é totalmente monstruosa, com todas as vênias a quem lá julgou, e nós já interpusemos o recurso ao Supremo Tribunal Federal. E penso eu que, como o Supremo já tem um posicionamento em relação a essa situação ocorrida no estado de Santa Catarina, penso eu que o Supremo vai seguir a mesma linha de raciocínio, julgando constitucional essa possibilidade. Julgando constitucional, o prefeito é novamente afastado. Não, agora não será mais afastado do cargo, pelo menos em relação a este processo, porque ele praticamente se encerrou. Ele está suspenso pela Justiça para se averiguar umas situações que eu acho que é muito complexa para se discutir aqui em tão pouco tempo. Nós temos questões um tanto quanto mais interessantes para tratar, mas ele se encontra suspenso, mas hoje, como o processo só falta mesmo a sessão plenária de julgamento em definitivo pela Câmara de Vereadores, não haverá mais afastamento neste caso. Mas será um grande, Leandro, um grande passo, um grande paradigma para todas as câmaras municipais de todo o país. Esse julgamento ele é paradigmático, ele interessa a todo mundo, não só a gente. Eu acho que até o município de Itaucara também será um pronunciamento que será bem interessante também para a cidade de Itaucara. Agora, Tavinho, em algumas reportagens no ano passado, o prefeito Carmo acusa a Câmara de travar o governo com alterações promovidas aí no orçamento. O que você tem a nos falar aí sobre essas acusações? Leandro, a Câmara nunca travou o orçamento do prefeito. Ano passado o orçamento nem era feito por esse prefeito, Carmo de Basto. O orçamento era o anterior, encaminhado pelo ex-prefeito Geraldo Pietrani. Então a Câmara, ao apreciar o orçamento, ela fez 2 alterações. Colocou recursos, mais um pouco de recurso no Hospital São Sebastião, tirando da festa, do turismo. E o prefeito não aceitou. E demos 5% de mandação de verba para ele. Ele não aceitou os 5%,
pediu mais 17%, a Câmara deu os mais 17%, então foi para 22% no orçamento. Com essa autorização, ele retirou o dinheiro do hospital de novo e gastou na festa de Valão do Barro e nas festas que ele realizou no município. A Câmara não é contra a realização de festa. A Câmara só é contra que esse dinheiro tenha que sair da saúde. Acho que o prefeito deveria remanejar ela em outras secretarias. O turismo em São Sebastião do Alto, o prefeito orçou esse ano R$1.300.000 para o turismo. E orçou 200 e poucos mil para a agricultura. O município nosso é um município todo de agricultura, onde o pessoal é leite, é legumes. E com R$200.000 você não faz estrada. Mas com R$1.300.000 você faz festa. Eu sei que o prefeito já tinha falado isso em outras oportunidades. Eu sei que o prefeito gosta de festa, porque ele sobe no palanque, ele toca junto com o cantor. Então ele faz a mostra pessoal dele. Mas a Câmara tem uma prioridade, que é a saúde. Então, ano passado, quando nós demos ele a suplementação, ele retirou o dinheiro da saúde de novo. Esse ano a Câmara não mais deu esse direito. A Câmara colocou o dinheiro no hospital, R$1.780.000, e mais 170 mil para pagar o FGTS dos servidores, que ele não pagou, que ele não botou no orçamento. Nem é dívida dele, é dívida que vem já de outros prefeitos. Mas ele não colocou no orçamento para pagar. A Câmara foi e deslocou esse dinheiro. Então a Câmara dos 36 milhões, o orçamento do município é 40 milhões. 4 milhões é uma dedução do Fundeb, então ele ficou com 36 milhões e 200 mil reais. Desse dinheiro, a Câmara não tirou 2 milhões, ela remanejou, permaneceu os mesmos 36, só que tirando do turismo, tirou um pouquinho de cada uma, para não deixar nenhuma sem nada também, para fazer o dinheiro do hospital. Porque o hospital de São Sebastião do Alto está sofrendo demais. Já foi um dos melhores hospitais da região, foi referência na região, e hoje está lá sendo cuidado pelo ex-prefeito Segalotti, juntamente com a Associação Hospitalar, que é da Maria Dulce. Eles dois estão lá sofrendo para manter. Então, os funcionários estão sem receber há 4 meses do hospital. O prefeito não repassa. Quando repassa a subvenção, repassa atrasada. E quando, até agora tem um projeto de apoio aos hospitais do interior. Então, quando esse dinheiro chega, vai para a prefeitura. O prefeito manda para a Câmara aprovar. A Câmara, para você ter uma ideia, ano passado aprovou um projeto desse em março. O prefeito foi repassar o dinheiro em dezembro, 90 e poucos mil reais. Então a prefeitura, o hospital não vive só desse repasse, que é em torno de 140, 150 mil. Ele vive de outros repasses, mas que vem através da prefeitura. Os médicos do hospital, parte deles são da prefeitura. Então agora tinha 2 médicos lá, muito bom, ele pegou uma briga para tirar os médicos de lá. A revolta do prefeito é que ele não quer que o hospital vá para frente. Porque lá está o ex-prefeito, doutor Segalotti. Então ele fica o quê? Se o hospital for bem, Segalotti vai bem. Ele tem essa briga pessoal com o ex-prefeito. E a Câmara não entra nessa briga pessoal. A Câmara está preocupada em ter dinheiro no hospital. Porque o paciente não pode chegar no hospital e esperar o dinheiro chegar. Porque você não sabe quando você vai adoecer. Quando a Câmara... Eu não entendo, justamente a Câmara não entende por que o prefeito está realizando esses comícios em praça pública, pedindo para a Câmara devolver o dinheiro do hospital para a festa. Ele diz que a Câmara é contra a festa. A Câmara não é contra a festa. Só acha que a festa pode ser realizada com menos recursos. 600 mil reais, 650 mil reais para uma festa, que ele orçou para 2014, para São Sebastião do Alto é muito. A Câmara deixou 50 mil reais para a festa. Tirou 600 mil e mandou para o hospital. Agora, se ele justificar, olha gente, o hospital está indo bem, vamos tirar um pouco desse dinheiro para a gente fazer mais festa, fazer carnaval. Eu, pessoalmente, eu adoro festa, mas eu tenho que ter responsabilidade. Porque eu sei que a maioria das pessoas precisa da saúde. Mas, quando ele está realizando esses comícios, ele realizou 4 comícios agora em São Sebastião do Alto, comício fora de época, o comício é para ser realizado só em 90 dias de eleição. Mas o prefeito Carlos, ele é muito bom de comício. Porque temos que tirar o chapéu para ele, porque nesses comícios que ele fez ano passado, ele conseguiu
iludir a população e o voto da população. Só que a única diferença do comício passado por esse é que nesse ele não está levando a pipoca, o baiano, o doce, o pula-pula. Nesse ele ainda não botou. Mas está botando um telão, mostrando os vereadores e pedindo para não votar nos vereadores. A Câmara não entra nessa questão porque a Câmara tem que ter uma harmonia com o prefeito. Ela tem essa obrigação da harmonia. E a Câmara, mesmo com todos esses comícios, a Câmara está do lado do prefeito para ajudar o prefeito a governar o município. Sabemos que é difícil, sabemos que o prefeito não está preparado para governar o município. Ganhou uma eleição justa, o povo votou, mas como votaram também no Tiririca para deputado. Então o povo vota, mas depois vem a responsabilidade. E ele está encontrando dificuldade, está entrando em desespero, porque não sabe administrar o município. Ano passado gastou todo o dinheiro do orçamento, mais de 33 milhões, não realizou nenhuma obra e quer colocar a culpa na Câmara. Ele fez um comício em Pituna e obrigou que todos os servidores fossem. Quem não fosse, ele cortava hora extra, cortava gratificação, os assessores tiveram que ir, os secretários tiveram que ir. Chegando lá, ele disse o quê? Isso tem 4 dias. Vocês não vão receber o pagamento desse mês, porque a Câmara não deixa eu pagar vocês. Isso é uma falta de responsabilidade muito grande. Por quê? Hoje chegou o dia do pagamento dos servidores. Os servidores estão recebendo o pagamento e ainda com um aumento de 7% que a Câmara concedeu ontem. Mas faz esse terrorismo psicológico na cabeça do servidor. São mais de 800 servidores. Então, quer dizer, o prefeito está sameando a discórdia. É aquele famoso falso profeta, que sameia a discórdia entre a população, e a população não vai entender nada. Em São Sebastião do Alto, na sede do município, as pessoas conhecem ele como Pinóquio. Mas no interior, na zona rural, as pessoas não conhecem ele dessa forma. Acreditam que ele é o prefeito e o que ele fala tem que valer. Mas ele, os produtores rurais, vou me alongar um pouquinho nessa parte, porque a rádio abrange uma área muito grande. Muito extensiva, né, do município. De Maria, de Guarani, de Pipeba. Então, eu sou produtor rural. E todos os produtores rurais do município sabem qual é a hora que mais precisa dos tratores. É janeiro e fevereiro, que é a época do plantio, da aração. O prefeito, justamente no mês de janeiro e de fevereiro, ele mandou os tratoristas fazerem curso. Aí os tratores estão parados. O produtor vai lá pedir o trator, eu não posso porque o operador está fazendo curso. E são tratoristas, já estão há 20 anos na prefeitura, e eles tinham que dar curso para os outros. Aí não tem trator. Quando chegar março, já terminou o curso. Mas já terminou as eleições de terra. Todo mundo já plantou. Isso é falta de administração. A Câmara não tem nada a ver com isso. A Câmara nem sabe aonde o trator está hoje. Se você perguntar a um vereador, a estrada da Ponte Faria está sendo feita? Ele não sabe. O vereador não tem essa função de realizar a obra e nem o poder de impedir que uma obra seja realizada. Só queria largar isso muito bem claro para os eleitores que foram no comício e ouviram o prefeito falar. Por quê? Tirar o chapéu. Ele sabe fazer comício, ele sabe iludir o povo. Só que tem que o povo não acredita mais na carrochinha. Esse ano ele está fazendo, mas nós estamos sabendo que ele está respondendo esse processo de cassação. Isso processo, no decorrer do processo, eu não sei o julgamento da Câmara, porque o julgamento é individual, os vereadores votam de acordo com a sua consciência, eu não sei o resultado. Mas se ele continuar no cargo, vocês podem ter certeza que ano que vem, nessa mesma data, ele vai realizar novos comícios de novo, explicando. Não posso fazer porque a Câmara não deixa. Tudo a Câmara não deixa. Nem eu sabia que a Câmara tinha tanto poder. Mas quando você não sabe fazer, ou não quer fazer, você tem que colocar a culpa em alguém. Ele escolheu a Câmara para colocar a culpa. Mas a Câmara, volta a afirmar, sempre teve à disposição do prefeito. A Câmara aprovou todos os projetos do prefeito. Só um projeto que a Câmara votou contra. Foi quando ele quis dar uma gratificação para um médico. Só para um médico.
A Câmara entendeu que se fosse para todos os médicos, a Câmara daria. Ele queria dar R$ 2.000 de gratificação. Para o médico era amigo dele, eu até entendo essa parte, mas a Câmara não vê por amizade. Aí a Câmara não concedeu esse aumento para esse médico. Ontem, no projeto de aumento do salário dos funcionários, ele encaminhou uma mensagem de 7% para os funcionários. Mas para o seu procurador deu 100% de aumento. O procurador passou de R$ 3.500 para R$ 7.000. E os servidores tiveram R$ 70 de aumento. Nem isso. Quem ganhava 1.000 teve 70. Mas a maioria que ganha 700 teve 40 e poucos reais de aumento. É pouco. Mas por que a Câmara aprovou esse aumento? É porque era o que podia. Melhor isso do que nada. A vontade da Câmara era conceder um aumento maior. Mas a Câmara não tem esse poder. É dar aquilo que ele pediu ou não dar. Então eu estou fazendo um breve comentário para as pessoas entenderem que eu tenho muita preocupação com o povo da roça, que estão tendo que roçar, estão fazendo um multirão para roçar a beira da estrada. Porque o prefeito não passa a máquina na beira da estrada. A máquina está de amostra. Agora que ele tirou a máquina, depois que a rádio falou, ele tirou a máquina lá de São Sebastião do Alto. A máquina ficou 45 dias parada. E a estrada seca, na época de fazer a cerca. Aí o que ele fez? Estava com dificuldade de saibro. Então ele tinha que alugar uma saibreira. Mas só servia se fosse a saibreira que era do pai do secretário de obra. Outra saibreira não servia. Então, quer dizer, é uma história. Nós temos lá um assessor, que ele não conseguiu virar ainda secretário. Aí colocaram o nome dele de secretário de transporte. Mas não tem essa secretaria de transporte, não. Inventaram ela para dar um status melhor a ele. Eles já estão andando até de lancha. Então o município, eu não acredito que o prefeito esteja vendo tudo isso. Estou vendo a falta de experiência dele, por ser um jovem, e até com boas intenções, mas que um município muito grande, ele não está sabendo governar, e está tendo que jogar a culpa em alguém, e entrar nesse desespero. Mas o que ele não deveria fazer é ir a público, samear a discórdia e colocar o terror na cabeça do povo. Davi, deixa eu te fazer uma pergunta, porque você colocou aí que na zona rural o prefeito coloca situações e a população até acredita. Pelas informações que eu tenho, as reclamações estão chegando em grande número, principalmente Pituna, Bipeba, Guarani, Ponte Faria, já não está acontecendo dessa forma. As estradas estão acabadas, porque todo dia nos chegam reclamações que as estradas é buraco e mato nas laterais. Ele não está se dando conta de que o produtor rural precisa de uma estrada em condições para escoar sua produção. E isso é uma grande reclamação. Os moradores de Ponte Faria estão com aquela ponte, necessitando daquela ponte, e a última vez que esteve com o prefeito coloca que ele não tem orçamento, que ele não tem apoio da Câmara e que devido a isso, nem pagamento para os funcionários ele tem condição de pagar. Quer dizer, ele colocou novamente a Câmara de Vereadores em xeque. A preocupação que geralmente, tanto eu e o Leandro temos aqui no programa, é com a população, que é o importante. O produtor rural, pelo menos na região a gente vê que o produtor rural está abandonado. Qual é a situação do produtor rural hoje em São Sebastião do Alto? A questão do prefeito lidando com essa questão do produtor rural. Pelo que eu vejo, pelas reclamações que nós temos aqui todo dia, o produtor rural está abandonado. Né? Não se tem apoio nenhum. Como é que está essa situação? O produtor rural vai ao prefeito, requisita o prefeito não atende, a questão das estradas, a questão dos incentivos, a questão... Porque também em março, pelo que você colocou aí, quando o pessoal que maneja a máquina, os motoristas, voltar, não adianta mais. Né? Para quê? É agora, janeiro e fevereiro, que o produtor rural tem que ter apoio. Né? Então eu queria que você esmiuçasse essa questão, o apoio ao produtor rural. Pra você ter uma ideia, quem faz o orçamento do município não é a Câmara, quem faz é o prefeito. Ele tem uma estrutura que se chama Secretaria de Planejamento. Só para planejar o orçamento, essa secretaria gastou ano passado R$500 mil. E agora, para planejar o de 2015, já colocou no orçamento mais R$600 mil. E a Câmara, só para olhar ele,
A nossa estrutura da Câmara, que é muito pequena, não gastou nada. Uma reunião, precisamos com a nossa contabilidade, nós já achamos as falhas. Não são poucos. A agricultura, que para mim seria uma secretaria muito importante para São Sebastião do Alto, foi aquele que menos colocou dinheiro. Ele colocou R$242 mil na agricultura. Sendo que, incluindo o pagamento do secretário. Vai sobrar aqui, em torno de R$40 mil para ele alugar um trator. Para comprar não dá. Para alugar um trator, para arar a terra junto com o outro. Então, resumindo, não vai ter apoio à agricultura. Isso, infelizmente, eu vou ter que falar para os produtores. Não espera o trator da prefeitura. Procura um particular, faz empréstimo e paga. Porque o da prefeitura ele não vai mandar. Isso eu estou afirmando que ele vai mandar um para começar a arar a terra. Só que são 600 propriedades para arar. Então ele não vai conseguir arar essas propriedades. Então, resumindo, não espera, senão a muda vai passar, vai perder a muda. Arrecada o dinheiro, reúne a família, mas não conta com o trator da prefeitura. Vai arar para poucos. Aqueles que são os cabos eleitorais vão conseguir o trator, mas o povo não vai conseguir o trator. A agricultura não tem investimento. Você tem uma ideia, ele colocou na agricultura R$242 mil, mas colocou no turismo 1.270.000. O município não tem turismo assim, não é Cabo Frio, não é Rio das Ostras, onde as pessoas vão visitar a cidade. O município recebe lá de turismo por ano 50 pessoas. São parentes, pessoas que já moram aqui, que vêm visitar São Sebastião do Alto. Infelizmente, nós não temos ponto turístico. Então, eu acho que é um mau planejamento. O planejamento do prefeito é muito fácil de você entender. Ele quer construir uma agência distrital. Aí ele planejou fazer uma agência distrital em Ipituna. Ele colocou no orçamento R$2 mil. Com R$2 mil, nós sabemos que não vai sair a agência distrital de Ipituna. A culpa não é da Câmara. Ele colocou a construção de casas populares. Aí ele está desapropriando um terreno para a construção de casas populares. Aí ele botou no dinheiro R$120 mil. Dá para fazer 3 casas populares. Aí ele quer construir um posto de saúde. Também não disse aonde. Ele colocou no orçamento R$7 mil. R$7 mil não constrói um posto de saúde. Então isso é falta de planejamento do prefeito. A Câmara não tem, a Câmara não mexeu nesse recurso. Aí ele quer reformar o hospital e reformar os postos de saúde. Ele botou R$11 mil. Não dá nem para pintar o posto de saúde. Então, eu acho que isso é um planejamento dele assim, que administra mal. Aí tem o principal programa do município do Alto, é o programa que fala dos jovens, que é a Juventude Sadia. Foi implementada, e ele falava muito nessa grupo, na Juventude Sadia, que ele queria implementar, tirar os jovens da droga. Eu achei até muito bonito o projeto, e reunir muitos jovens. Aí ele colocou no orçamento, projeto Juventude Sadia, que tem o objetivo primordial de manter o jovem longe das drogas. Quanto ele vai gastar por ano? R$500. Esse é o valor que ele vai gastar para tirar o jovem das drogas. Aí, quer dizer, lá no alto nós temos uma usina de reciclagem de lixo. Essa usina, ela trabalha com 2 servidores. São 10 servidores da prefeitura e 23 servidores de uma cooperativa de catadoras de papel reciclado. O que ele fez? Ano passado ele gastou R$300 mil com essa cooperativa. Injusto, porque a cooperativa realmente presta o serviço. Esse ano, ele planejou e viu quanto que ele vai gastar esse ano com essa cooperativa. Ele colocou R$1.140 no ano todo. Quer dizer, os servidores que estão lá trabalhando estão sendo iludidos, eles não vão receber. Porque com R$1.200 você não consegue pagar 23 servidores, porque é para o ano todo. Aí vai chegar lá amanhã, eu não posso pagar vocês porque a Câmara não deixa. Ele que pediu esse valor de R$1.200. Então, está havendo uma falta de administração muito grande. E a Câmara não tem competência para falar, ó prefeito, faz isso. A Câmara faz a indicação. Os vereadores fizeram várias indicações. Inclusive, o vereador Luiz Antônio fez uma indicação para criar o Vale Alimentação.
um projeto muito bonito, pedindo R$ 150 para cada servidores. Mandou o projeto para lá. Ele não atendeu a indicação do vereador e fez um outro parecido, de autoria dele, e mandou para a Câmara em novembro. Mas a Câmara não tem esse problema. Pode ser do Luiz Antônio, pode ser do prefeito Carlos. A Câmara vai aprovar o Vale Alimentação, porque é mais uma ajuda que o servidor quer. Como o Vale vai ser aprovado agora, está na pauta da sessão do dia 7 de janeiro, quando é a volta do recesso, de fevereiro, está na pauta, vai votar o Vale Alimentação, é 115, 120 reais, é pouco, mas ajuda o servidor. Agora, a Câmara trabalha, o projeto chegou lá em novembro, já não chegando no recesso. Aí ele disse que a Câmara não aprovou. Não teve tempo. Ele também tirou os carros comissionados, tirou tirou os funcionários que estão de licença, os funcionários cedidos, tirou alguns funcionários, a Câmara quer incorporar esses dos funcionários. Então é uma questão também muito complicada, que ele quer que o CART seja feito no município, o cartão seja usado só no município. A Câmara até acha isso interessante, mas também a Câmara não quer que seja monopolizado, que seja só em um comércio. Ah, vou botar lá em São Sebastião do Alto um comércio, tem que comprar lá. Um morador, um funcionário que trabalha no Guarani, ele vai ter que pagar R$ 50 num carro para ir lá em São Sebastião do Alto comprar R$ 100. Ele vai pagar a compra. Então a Câmara está vendo esse estudo, mas vai aprovar um projeto. Leandro, Tavinho, eu acho que seria interessante você pincelar rapidamente, Leandro, porque essa questão do mau planejamento do orçamento, e o prefeito queria quanto? 50% que a Câmara autorizasse a 50% de livre remanejamento de verbas ali dentro, sem que precisasse pedir em momento nenhum autorização. Quer dizer, queria que você falasse um pouco disso para o povo de São Sebastião, para o pessoal entender como é que funciona isso, essa tal de autorização prévia na lei orçamentária. Que isso eu já falei anteriormente, repito, principalmente no meu site, isso, Júlio e Leandro, isso é uma verdadeira peste no seio da administração pública de todo o país. Porque quando você libera 40%, 50% para um prefeito, dando essa liberação prévia para ele gastar como ele quiser dentro do orçamento, isso fica sem controle. Isso é complicadíssimo e tem recebido diversas críticas, inclusive de ministros do Supremo Tribunal Federal, dizendo, olha, o Poder Legislativo fica subserviente ao Executivo exatamente nessa questão. Ou seja, a Câmara é a casa do povo. Está de portas abertas para receber qualquer munícipe. O nosso amigo lá de Guarani, de Ponte Faria, de Ipitu, ele tem que ir lá. Então, o que acontece com essa coisa, Davi, do remanejamento pré-autorizado? O prefeito tira 50 mil da saúde, você não fica nem sabendo, Leandro. Ele tem essa autorização, meu amigo. Agora, se ele tiver que tirar um dinheiro desse da saúde, tendo de pedir autorização, aí quando entrar na pauta, a Câmara, olha gente, está aqui para ser votado um projeto do prefeito que está pedindo para tirar 50 mil do hospital e contratar Sérgio Reis. Opa! Aí vamos discutir isso. Câmara, discuta qual é o interesse do povo. Então, Tavi, dá uma pincelada nessa parte. Eu vou muito rápido, eu sei que o tempo é curto. A suplementação de verba, é muito difícil explicar isso para a população. O orçamento, ele é um cartão de crédito. A Câmara já autorizou ele a gastar os 36 milhões, na forma em que ele pediu. Só mudou uma parte do dinheiro para o hospital. Então ele já está autorizado a gastar, como já está gastando. Como já está gastando. O que acontece? Ele, prefeito do Alto, ele é fraco assim de entendimento, de posição. Se ele for no Rio de Janeiro, ele já muda de ideia. Se ele sair para comprar um carro, eu quero comprar uma máquina, uma patrol. Quando eu chegar no Rio de Janeiro, se ele vê um ônibus bonito, ele quer comprar um ônibus. Então a Câmara não pode aceitar isso. Se ele planejou e ele quer comprar uma máquina, ele tem que comprar a máquina. Mas se ele mudou de ideia, não quer mais a máquina, quer um caminhão, um ônibus, ele não é mais do que justo que ele tem que retornar à Câmara e dizer, gente, a patrol nós não precisamos mais. Nós não precisamos de um ônibus. Agora a Câmara foi eleita para isso, para acompanhar esse trabalho. Agora, a população vai ficar sabendo se é melhor, porque
tudo tem o melhor para um e o pior para outro, né? Isso nós não temos dúvida. Quando você tira o dinheiro de um lugar, alguém vai perder. Então, quando você manda para outro, vai melhorar. Agora, eu queria que ele fosse nos comícios dele aí e dissesse: a Câmara está tirando dinheiro para o hospital, e o hospital não merece o dinheiro. Isso eu queria que ele dissesse. Que se a Câmara estivesse tirando dinheiro para emenda parlamentar para atender ruas onde o vereador mora, se fosse para atender alguma empresa que o vereador tivesse algum contrato, nós fomos 3 emendas. 3 emendas. E as emendas são só para atender o povo e tirando dinheiro da diária do secretário. Hoje, no São Sebastião do Alto, quando um secretário de educação viaja, ela ganha R$180 de diária. O motorista que viaja junto com ela, que vai no mesmo local, só ganha R$40 de diária. Sabe porque ele vai ter que comer menos do que ela? Então a Câmara não pode alterar a diária. O que ela pode fazer? Ela foi na diária do secretário e tirou. Então é muito difícil você administrar um orçamento com um prefeito despreparado. A Câmara quer essa harmonia com o prefeito, quer ajudar o prefeito a trabalhar, tem uma intenção, todos os vereadores, nós não temos nada pessoal contra o prefeito, mesmo que ele venha a ter, a gente entende o desespero que ele está passando de estar com o município na mão sem saber governar. Nomeou uma equipe de secretário muito ruim. Eu não sei como é que ele conseguiu escolher secretários tão ruins. Inclusive já foram demitidos de governos anteriores. Ele não serviu para o anterior. Mas tem raras exceções. Tem raras exceções. E fica assim. O povo acha que tem e ele acha que vai dar. E fica esperando e o povo sofrendo. Agora, Tavinho, qual é a relação hoje do Poder Legislativo e o Poder Executivo? Existe algum diálogo entre os dois poderes? O diálogo é sempre mantido. A Câmara tem o maior respeito pelo prefeito Carlos de Basto. Todos os projetos dele daqui foi para a Câmara. Ele manda pouco projeto, mas todos eles, só um foi aprovado. Ontem chegou um projeto, a Câmara se reuniu extraordinariamente, aprovou por unanimidade. Um veto do prefeito, sabe que veto, a votação é secreta, até então era. Uma votação secreta, ele ganhou por unanimidade a favor do veto dele. Então a Câmara não tem perseguição. A Câmara trabalha com a lei. Eu sinto que ele não quer esse apoio da Câmara. Ele disse ontem que ele prefere um rolo de arame do que ter o apoio da Câmara para governar. Mas mesmo ele dizendo isso, os vereadores não têm essa vaidade e continuam ajudando, continuam à disposição. Porque os vereadores veem o seguinte, eles veem o interesse do povo e não o interesse do vereador. E muita preocupação com a zona rural de São Sebastião do Alto. Porque o hospital já não se fala mais. O hospital acho que vai fechar, eu tenho uma previsão muito grande que ele vai fechar. Nós estamos lutando muito para ele não fechar. Mas se ele retornar essa verba para a festa, o hospital vai fechar. E vai ser uma grande perca para o município de São Sebastião do Alto. Uma briga pessoal do prefeito Carlos com o ex-prefeito Segarotti. E o prefeito Segarotti não está entrando nessa briga, ele está cuidando do hospital. Eu não sou parceiro político de Segarotti, não votei no Segarotti na eleição de prefeito, porque nós tínhamos o nosso candidato. Já fui oposição a ele na Câmara, mas sempre com muito respeito. Agora, nós nunca fomos para a rua para chamar ninguém de ladrão, nem ninguém de bandido. Porque quem faz essa apuração é o povo. O povo sabe quem está falando a verdade. Claro que tem um puxa-saco outro, que está ganhando uma gratificação, está ganhando uma diária. Ele vai defender o prefeito. Isso faz parte da democracia. Nós estamos acostumados com isso. Agora, a Câmara não vai ceder. A mesa reuniu ontem. A Câmara não vai ceder. A Câmara não vai mudar o orçamento do hospital. O dinheiro dos servidores. A Câmara destinou 18 milhões de reais para pagar funcionário. Então, vai sobrar dinheiro do funcionário. Agora, a parte do hospital, a Câmara não abre mão desse recurso no hospital. Isso, qualquer mensagem que chegar na Câmara com essa intenção, eu de antemão te falo, a reunião que tivemos ontem com a mesa diretora,
o projeto não vai ser aprovado. Em nosso tempo já está esgotado, nós queremos agradecer aqui a presença do assessor jurídico da Câmara Municipal de São Sebastião do Alto, Carlos Eduardo, e abrimos os nossos microfones para as suas considerações finais. Rádio é uma coisa impressionante, né, rapaz? O tempo voa, não passa não, o tempo voa. Agradecer a vocês dois por essa simpatia, por esse atendimento e parabenizá-los. Anteontem até eu estava ouvindo a rádio, ouvindo vocês conversarem. Foi anteontem, Tavinho, que a gente estava se dirigindo à Câmara, e a gente foi ouvindo e realmente é um espaço muito interessante e que vocês levem esse projeto à frente porque é sucesso garantido. Parabéns. Muito obrigado a todos. Obrigado, Carlos, e abrimos também os nossos microfones ao assessor de imprensa da Câmara Municipal de São Sebastião do Alto, Tavinho Rodrigues, para fazer aí as suas considerações finais. Eu queria pedir ao povo de São Sebastião do Alto para que nós tivéssemos muita paciência com o prefeito Carlos de Basto. Vamos torcer para que ele venha ajudar e tentar administrar o município. Vamos dar mais um crédito a ele. Quem sabe ele muda de ideia, para com essa briga e vai fazer um bom governo. E a Câmara, volto a afirmar, está do lado do prefeito como sempre teve, para aprovar todos os projetos que sejam de interesse do povo de São Sebastião do Alto. 11h45, agradecemos mais uma vez aqui a presença do Carlos Eduardo, também do Tavinho Rodrigues, nessa edição do Repórter 89 desta quinta-feira, dia 30 de janeiro. Agora nós vamos ao quadro Justiça, Direito do Povo, um quadro jurídico.